Bom, vamos falar hoje sobre o perdão das ofensas. Então, vamos começar pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Pois é, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eita, bem-aventurados! Vamos decifrar um pouquinho aí, né? O que é misericórdia? Pegando lá no dicionário, resumindo um pouco. Misericórdia é ter compaixão de alguém, querendo diminuir o seu sofrimento. Quem tem compaixão se sente triste com a misericórdia, com a miséria de outra pessoa e quer ajudar. Pois é. Bom, o evangelho ainda continua, né? Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Já começa a apertar, né? E a gente ora isso no Pai Nosso e a gente nem se dá conta. Se a gente prestasse mais atenção no Pai Nosso, a gente teria vergonha de orar, de fazer o Pai Nosso. Seguindo, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E aí respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, gente, isso não é um número, né, de perdão. Quando Cristo fala isso, JC se referia a perdoar infinitamente. Não existe um limite de perdão. Nós temos que perdoar. Saindo um pouco agora do Evangelho segundo o Espiritismo, indo lá para o Livro dos Espíritos, tá? No livro terceiro, no capítulo 11, a gente pega ali no item 3, que fala da caridade e do amor ao próximo. E na questão 886, é perguntado para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Mais uma frase para repensarmos e tentarmos e não pararmos até conseguirmos realizar isso. Aí vem aquela famosa frase, né? Aquela frasezinha na cabeça: quem perdoa esquece. Então, vamos parar por aqui, volta um pouquinho. Eu já vi muita gente sofrendo porque tem até disposição para perdoar, mas não consegue esquecer, e a pessoa acaba vivendo um martírio, vivendo um tormento, porque a pessoa fica se cobrando muito por conta disso. Gente, esquecer não é ter amnésia. Esquecer é você lembrar do que aconteceu sem dor. É você poder falar sobre aquilo que aconteceu, aquela situação, sem ressentimento. É você conseguir ressignificar tudo o que aconteceu, toda a situação, e seguir adiante. É sobre virar a página. Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso? Tá? Eu gosto muito do professor Pedro Calabrese, é um professor de neurociências da USP, e ele nos traz muita informação sobre a ciência por trás do perdão, o que eu acho muito interessante. E para entrar nessa conversa, vamos primeiro dar uma olhadinha no nosso cérebro, como que a coisa funciona? A dor emocional, ela ativa o mesmo lugar, ativa os mesmos circuitos que regulam a dor física. Sim, gente, dor emocional é dor, dói, realmente dói. Tanto que tem médico que prescreve analgésico para quem está com dor emocional. É uma dor ativa. E no nosso cérebro existe uma região chamada giro do cíngulo anterior dorsal, que é onde acontecem algumas conexões que se estabelecem ali,
como a angústia da dor física. O que que é isso, né? Sabe quando você está andando pela casa e aí você bate o dedinho na quina, é assim, bate com gosto, aquela ruindade, aquele sentimento ruim que a gente sente, porque não é só a dor. A dor é você bater o dedinho e o dedinho doer. Outra coisa é aquela angústia que a gente sente, aquela sensação ruim. Antigamente, era comum, né, para tratamento até de dor crônica, fazer a cirurgia e retirar essa parte do cérebro. Hoje, ainda é feito, mas apenas em casos, assim, muito, muito raros, tá? Então, quando era feita essa cirurgia, por exemplo, a pessoa quebrou a perna, né? E aí ela passa por esse tipo de cirurgia no cérebro, e aí se fosse perguntado para ela, você sente dor? Ela responderia, sim, eu sinto dor, mas não me incomoda. Então, essa é uma região do cérebro muito importante quando a gente fala de perdão. Primeiro, perdoar não é algo leviano, gente, é muito sério, porque realmente envolve muita dor, né? Envolve muita decepção. E isso diz muito também sobre as nossas expectativas em relação ao próximo. Lembrando, tá, que nós temos também a nossa parte de culpa nisso, porque a gente muitas vezes espera demais do próximo, sem saber se aquela pessoa realmente está disposta, porque às vezes ela nem imagina que a gente tem tanta expectativa em cima dela, em relação a ela. Então, a gente também tem que cuidar com os nossos sentimentos. Bom, a gente precisa reconhecer que sim, é um processo de dor e que leva tempo para amenizar e cicatrizar. Não é alguma coisa do dia para a noite. A gente precisa respeitar o nosso tempo. Então, não tenham pressa. Se respeitem. Todas as relações humanas, todas, nos trazem algumas decepções, seja com um amigo, seja no trabalho, seja com a família, seja amorosa, né? E por que é tão difícil perdoar, né? Por que muitas vezes a gente tem essa dificuldade? A gente sabe que a gente precisa, porque nós vemos muito isso, né, dentro da questão espírita. Mas por que é tão difícil? Bom, muitas vezes é porque a gente não respeita o tempo de uma ferida emocional. As pessoas confundem muito o que é perdão e o que é esquecimento e permanência. Esquecimento não é enterrar. E permanência não é permanecer numa relação que te faz sofrer. Perdoar não é sobre o outro e nem sobre o mal que te causou. É sobre você. É sobre você virar a página. Gente, gravem essas palavras, anote na testa se precisar. Perdoar é compreender, é reconhecer, ressignificar e aceitar. Ah, existe alguma estratégia para perdoar? A gente deve permanecer ou deve cortar os laços? Bom, não existe uma resposta certa para isso. Nós sabemos que nós somos espíritos em diferentes estágios evolutivos, então é muito pessoal. Mas é possível conversar, é possível ressignificar, é possível restabelecer uma conexão com quem nos causou essa dor. E sim, podemos aprender com os nossos erros, fortalecer a relação evoluindo, né, para a gente se tornar cada vez mais fortes nisso. Ou você pode cortar os laços porque ainda fica revivendo aquela situação e não deixa cicatrizar. Então também não tem nada de errado você cortar o laço por um tempo até você conseguir digerir tudo aquilo, até você conseguir entender, ressignificar, dá tempo para aquilo cicatrizar. Tá? Bom, independente da situação, né? A, a situação dói, dói. Então, a gente tem que escolher aquela dor que faz com que a gente mantenha o respeito por nós mesmos. A gente tem que encarar a dor. Vai doer, aceita, vai doer, escolhe uma dor e pronto, mas é aquela dor
realmente que você mantenha o respeito por si mesmo. Enfrenta essa dor, cresça com essa dor. Tenta aprender alguma coisa com essa dor para se tornar uma pessoa melhor. Ah, eu conheço uma pessoa há muito tempo, um amigo de infância que virou meu sócio e me passou a perna. Mas agora ele parece que está arrependido, pelo menos ele demonstra que está arrependido. Então, isso é uma outra coisa sobre o arrependimento, né? Arrependimento, ele é necessário para o perdão. Você mesmo, né, pode ser perdoado por um mal que você causou, se você não tivesse arrependido. A ciência mostra que a probabilidade de alguém perdoar o outro sem que ele tenha se arrependido é muito baixa. Isso aí, gente, existem estudos, e não é estudo teórico não, tá? É estudo com o ser humano mesmo, mostrando esse tipo de situação. Bom, a gente sabe que espíritos evoluídos conseguem, e sempre tem um exemplo que sempre aparece nas palestras espíritas, né? Quando se fala de perdão, que é o exemplo de Mahatma Gandhi, que ele venceu aí a opressão da Inglaterra sobre a Índia, sobre o país dele, só que ele usou a não violência. Só que, gente, não dá para a gente se comparar com Gandhi. Ai, Vivian, que absurdo, como não? Gente, a gente tem muito para evoluir ainda, né? A gente sabe que existem espíritos mega evoluídos que vêm para a Terra como missionários, mas, via de regra, a gente está num planeta de prova e expiação, a gente está evoluindo para um mundo de regeneração. Todos, assim, a maioria, nós somos bem-aventurados. Então a gente tem que pegar leve com isso também, porque a gente ainda está numa fase de aprender. Então, não dá para a gente ficar se comparando como Gandhi, porque a gente tem muito para reencarnar até chegar lá, a gente tem muito para evoluir. Tá? Então, arrependimento é necessário. Ok, vamos voltar para arrependimento. Mas ele não é suficiente. Não é porque a pessoa demonstrou o arrependimento que a coisa vai seguir tranquila. Não, não é só estar arrependido. A pessoa precisa demonstrar através de algumas ações, né? E ações de reparação. E tem que ser atitudes, essas reparações, que elas mitiguem a dor. Né? A pessoa precisa se esforçar aí para construir uma nova relação. Porque quando o sofrimento passar, a pessoa pode voltar a ser o que ela era. Então, lembrando que arrependimento, ele pode ser verdadeiro, sim. E, gente, arrependimento também causa uma dor enorme. A pessoa realmente sofre quando ela está arrependida. Mas a ciência também nos mostra que o arrependimento não é uma boa medida de mudança, medida no sentido de medir mesmo, né? Porque ela não prevê com segurança se a pessoa vai mudar. Uma pessoa que está arrependida não significa que é uma pessoa mudada. Quando a gente foca demais no arrependimento de alguém, quando a gente dá muita importância para isso, toda a nossa atenção, a nossa energia está indo para alguma coisa que não garante mudança. Pelo menos não imediatamente, talvez não nessa encarnação. Um dia, com certeza, né? Mas pode levar séculos até isso acontecer, igual a gente acompanha nas literaturas espíritas. Bom, todos nós erramos, né? Mas todos nós temos que aprender. Uma hora a gente tem que aprender. E mesmo assim, se uma pessoa se arrependeu, se ela realmente mudou, se ela realmente se tornou alguém melhor por conta disso, não significa que você tenha que trazer ela para a sua vida novamente, que você tenha que restabelecer os laços com ela novamente. Por mais que você goste da pessoa, por mais que você admire essa pessoa, pode sim, pode acontecer da pessoa realmente mudar em razão do que aconteceu, né? E a gente tem que respeitar isso. Opa, apareceu uma mensagem aqui. Então, sim, nós vemos muitos casos aí de pessoas que se arrependem e elas mudam e elas conseguem evoluir, melhorar.
inclusive tudo ao redor delas. Todos nós temos essa possibilidade, né? Mas a pessoa também pode estar apenas enganando. Ela pode falar que está arrependida, mas na verdade ela não está arrependida. Ela só está falando ali para poder voltar. Então, outra coisa interessante que a ciência nos traz é que existe uma característica no cérebro da pessoa que perdoa, né? Olha que interessante. Quando você perdoa, o cérebro ativa alguns circuitos de empatia. Ou seja, você tenta pensar na sua cabeça o que a outra pessoa está pensando na cabeça dela. A ciência chama isso de teoria da mente. Quem tiver interesse, quiser pesquisar mais, de uma forma mais científica, é assim que a ciência trata, tá? Teoria da mente. É realmente você ter essa capacidade de criar na sua cabeça uma teoria, mas uma teoria sólida, tá? Uma teoria do que se passa na cabeça do outro. É você tentar compreender o que está passando, o que passou na cabeça do outro para ele ter tido aquela atitude. Quando você perdoa, você ativa alguns circuitos no cérebro também associados às emoções positivas, né, relacionados aí com alegria e com bem-estar. Então, você realmente se sente melhor, porque você reduz o nível de estresse e você reduz toda uma cascata de substância que o corpo produz quando está em estresse e que é liberado no organismo e que faz mal para a saúde. Então, gente, perdoar é preservar a saúde mental, é preservar a saúde do corpo, tá? Perdoar é lutar pela própria liberdade, ao invés de ficar acorrentado com uma dor do passado. Tem pessoas que não conseguem se relacionar novamente. Tem gente que não consegue ter outro sócio, tem gente que não consegue fazer mais amizade com ninguém. E tem gente que nem relacionamento amoroso consegue mais. Tem pessoas que ficam com uma cicatriz interna muito profunda, e isso é ruim. E perdoar não é sobre o que o outro fez, não é sobre o outro que te machucou, é sobre você. É sobre você conseguir virar a página. Mais uma vez, é sobre reconhecer a dor e ressignificar tudo isso. E, bom, tem pessoas que parece que tem mais facilidade de perdoar do que outras, né? Claro, né, gente? Tem espírito que está mais evoluído, tem gente que consegue levar isso melhor. E um dia, mais uma vez, a gente vai chegar lá, né? E é sobre isso também uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a indulgência. Abre uma aspas aqui, tá? O que que é ser indulgente? O que que é indulgência, né? Bom, indulgente, segundo o dicionário aí, também outro resuminho rápido, é aquele que tem disposição para desculpar ou perdoar. Indulgência é a característica de quem é indulgente, né? Ou seja, é quem tem facilidade em perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. Fecha aspas, vamos voltar para o Evangelho. Então, ele fala: Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar, mas uma desculpa plausível, uma desculpa séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com perfídia e astúcia. Nossa, o Evangelho tem umas palavras lindas, assim, às vezes, né? Por isso que, às vezes, eu trago o significado aí do dicionário, para facilitar um pouco a compreensão. Bom, JC também nos fala, né, sobre o argueiro e a trave no olho. Argueiro, gente, é um cisco, uma coisinha minúscula assim que pode incomodar, né? Bom, JC nos fala: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar
do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Enfim, bem-aventurados, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vou encerrando a reunião de hoje. É um assunto, como eu comentei no começo, bem denso, né? Mas para nós entendermos muitas das orientações da espiritualidade e até compreendermos muito das obras espíritas, nós temos que realmente entender o perdão, do ponto de vista do espiritismo, do ponto de vista da ciência, né? Afinal de contas, os próprios espíritos sempre nos trouxeram que a ciência evolui, a ciência nos traz muita coisa e que nós devemos sim, né, confiar na ciência, embora que eu, como cientista, eu posso dizer que sim, nós produzimos muita coisa, mas também nós devemos selecionar, porque não são todos os cientistas que são sérios, não são todos que nos trazem verdades, né, nem coisas plausíveis. Então, nós também devemos aí sempre questionar, né? Sempre questionar. O espiritismo é aquela fé raciocinada, então nós temos que aprender a raciocinar sobre todas as áreas. Vamos ficando por aqui, então.